Recentemente, um adolescente invadiu a escola onde estudava, em Goiânia, matou 2 colegas a tiros e feriu mais 4. Motivo: ele sofria bullying. Esse é o termo que se dá a atos de agressão física ou psicológica feitas de maneira intencional contra alguém. Segundo especialistas, é um fator que deve ser levado em conta em muitos casos de suicídio e homicídios, que deve ser combatido. Aqui comigo no estúdio está a psicóloga Ana Carolina de Araújo, que vai falar mais sobre o assunto. Aliás, o bullying é uma coisa bem antiga, não é? Só que nós brasileiros não entendíamos essa história, mas nos Estados Unidos já existe há bastante tempo, né? Na verdade, já existe há bastante tempo no mundo todo. É porque com o avanço da ciência, dos estudos sobre o comportamento, a influência da violência no mundo, é que foi se dando nome às situações. Mas desde sempre existiu questões de violência, só não tinha essa nomenclatura conhecida. Mas no Brasil, por exemplo, a palavra bullying não tem tradução, né, no Brasil. Não. Né? A outra, atiradores, a gente não tinha. Pessoas que cometiam esse tipo de assassinato, esse tipo de agressão, esse tipo de atentado, até bem pouco tempo a gente não tinha, mas nos Estados Unidos há bastante tempo. Parece que estão copiando aquilo que não presta, né? Sim, é até a questão de cultura, porque nos Estados Unidos há a política armamentista, né? Então lá seria mais fácil ter acesso às armas. Aqui no Brasil acaba sendo um pouco de reprodução mesmo, por questão da globalização, que foi o que aconteceu no massacre de Realenga, no Rio de Janeiro, há um tempo atrás. Uhum. Isso é próprio de uma cultura dominada? Como assim? A brasileira? Tudo que, se a gente liga o rádio, toca música americana. Se a gente vai lanchar, é o McDonald's. Sim, com certeza. A influência de como a cultura se desenvolve, por causa que os Estados Unidos, no caso, é uma grande potência, né? Então é tido como exemplo. Influencia, assim, no como se constrói o social do Brasil também. Uhum. Agora, isso é um dado preocupante já para a prevenção, por exemplo, da atuação do psicólogo na escola, do psicólogo da família? Sim, a atuação do psicólogo na escola, inclusive, há uma luta em termos de classe da psicologia para que seja instituído enquanto lei, que seja obrigatório para todas as escolas. Porque, por exemplo, o fator do bullying, há uma comoção social para se falar quando há casos assim extremos de que atinge a terceiros, como foi o caso no Rio de Janeiro, como foi esse caso agora em Goiás. Mas é um sofrimento e um caso que afeta individualmente inúmeros jovens todos os dias. Inclusive, por isso que se deve prestar atenção em casos de suicídio, que há casos que são relatados, onde por meio de cartas ou de queixas anteriores, a criança ou o jovem chegou a se queixar disso, e há casos que nem chegam a ser relatados, mas que não significam que não existam. Então, é com o papel da psicologia escolar que se deve trabalhar em questão de prevenção, porque o bullying deve ser um tema tratado e desenvolvido durante todo o ano letivo, para que haja um cuidado com a saúde mental, um cuidado com as relações, para que não seja possível chegar a esse nível, a esse extremo. É um tema que deve ser discutido, né? Mas, por exemplo, eu tenho mais de 50 e sempre tive que lidar com esse tipo de situação. Os apelidos na escola, na minha época, eram comuns. E nem assim as pessoas andavam agredindo as outras. Algumas ficavam irritadas e iam afora mesmo, né? Mas esse processo de mudança de comportamento é pacto social, é da função social, é da intolerância social? Sim, porque com o avanço, né, das novas gerações, principalmente na questão da adolescência, há uma questão maior com relação à identificação. O adolescente começa a perceber mais cedo e a ter mais autonomia hoje em dia do que as gerações passadas. Então ele se acha no direito de coordenar toda a sua vida e de opinar na vida do outro, sem prestar muita atenção na questão do respeito. Então, por isso que, com esse avanço, é preciso ter mais cuidado também, orientar melhor esses adolescentes para que saibam o que é, de fato, liberdade, o que é, de fato, respeito, o que é empatia. Isso é papel da escola, é papel da família? Isso é um papel da sociedade como um todo, um papel em conjunto. Porque, em um caso de bullying, não está envolvido só o agressor e a pessoa agredida. Está envolvido também os responsáveis e também quem é espectador. O outro jovem que apenas vê e não faz nada, ou que vê e contribui, que compartilha. Omisso, né?
ou que veio apenas rir, que acha engraçado, que acha divertido, está contribuindo para um sofrimento psíquico de alguém também. Ou aquele que joga lenha na fogueira também. Justamente. Então, é um papel de todos. Inclusive, tem uma lei anti-bullying que foi lançada, acho que em 2015, se não me engano, e que fala justamente desse dever e obrigação, que é dever da escola, da sociedade e da família, trabalhar em conjunto para a prevenção do bullying. Já houve uma época em que a escola não sabia lidar com isso, porque era uma coisa nova. Hoje em dia, existe argumento para isso? Não. Hoje em dia, o que falta é preparo. É preciso investimento dos gestores, dos professores, é preciso investir e prestar atenção em questões de saúde mesmo, de desenvolvimento, porque o aluno não chega na escola só com a parte cognitiva. Eu tenho lá meu aluno, o papel enquanto educador é ensinar ele matemática, física, biologia. Não, ele chega enquanto um ser social, um ser que está ali envolvido em todos os outros contextos. A família se faz presente também. Então, o que falta é preparo, porque a escola é um ambiente passível de bullying. Toda escola tem um ambiente passível de bullying porque há muitas realidades diferentes. Há muitos contextos diferentes, são pessoas diferentes se relacionando. Então, é preciso ter esse investimento. Mas dizer que hoje não se sabe o que fazer seria um Mas engano. sempre fez parte, né, da relação social dentro da escola, a relação social das crianças, dos adolescentes, sempre fez parte disso, os apelidos, né? O diferente, ele não é só o diferente até da forma estética ou de forma emocional, ou da inteligência, né, do interesse. Ele é diferente e é notado, e aquele que quer mais popularidade, liderança, processo, vai terminar achando naquela vulnerabilidade a sua escada. Justamente. É aí que precisa entrar o processo de ensinar o que é respeitar as diferenças, de lidar com a diversidade. Eu faço um trabalho voluntário em uma escola aqui no CEPA, e questões que eram trazidas antes de eu e outros psicólogos entrarmos com esse trabalho voluntário lá, eram questões de bullying relacionada a problemas com a orientação sexual de alguns alunos. Então, nós fizemos uma campanha ensinando as diferenças que existem, ensinando que cada um é de um jeito e que é preciso respeitar isso. Hoje, os números de queixas, de agressões e de pessoas que sofrem com isso diminuiu bastante. Então, os diferentes, eles precisam estar mais adaptados e entender melhor a sociedade para não sofrer. Também. Na contrapartida, o outro lado precisa entender também os diferentes. Até porque ninguém é igual, todos somos diferentes, então é preciso entender. Todos nós temos uma deficiência, né? Todo Uns mundo. que enxergam mais, outros menos. Inclusive tem aquele negócio, né? Um pé é sempre maior do que o outro, a mão é sempre maior do que o outro. Ninguém é milimetricamente perfeito. Agora, sempre que acontece um caso como esse, ele é evidenciado quando é um atentado, que faz a vitimização de mais de uma pessoa, 2, 3. No caso contrário do suicídio, procura-se abafar, né? Mas ali tem uma porção de vítimas também, que não são relatadas. É na mesma proporcionalidade ou é assimétrica das duas formas, do atentado ao suicídio? Pelos estudos que são feitos, pesquisas que são feitas, os casos de suicídios têm um número exorbitantemente maior, porque é um sofrimento individual, né? Então, a criança ou o jovem, geralmente, né, que acontece mais na escola, não consegue lidar de forma com esse sofrimento e vai acumulando isso e chega a ponto de tirar a própria vida. Então, como os casos de bullying são muito frequentes, é um número grande, o número de sofrimento individual é maior, então o número de suicídio é maior. O comentário geral é de não, acordou e de repente cometeu o atentado, ou acordou e simplesmente cometeu o suicídio. Não é bem assim, né? Não. Geralmente o nível de sofrimento é por longo tempo, que perdura muito tempo, e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, não sabe como lidar com as emoções, com os pensamentos, e acaba explodindo desse jeito. Os pais, a família, os professores, os profissionais, pedagogos, psicólogos, a sociedade, a igreja, os membros da igreja, o clube que frequenta. Alguns membros chamam a atenção para esse comportamento e a família precisa aceitar ou conceber aquele diálogo?
Sim, a família precisa dar atenção, porque também é uma questão chamar a família e também orientar a família enquanto a isso. Porque muitas vezes, por exemplo, hoje com o cyberbullying, com as redes sociais, o sofrimento não acaba na escola. A perseguição passa para além disso e fica no dia a dia a todo momento. Então isso afeta psicologicamente no nível muito maior os jovens. E os jovens não têm a abertura para conversar com os pais sobre isso. Hoje, no meio tecnológico, eles precisariam, no caso, continuar nas redes sociais. E tem medo de chegar para o pai e falar que está acontecendo isso e o pai dizer: ah, então você não vai mais ter computador, celular, não vai mais ficar nas redes sociais. Tem medo de ser punido, além do sofrimento de ser punido. Então é preciso também chamar os pais e orientar os pais, orientar as famílias. O medo do medo, o medo de não saber lidar. Justamente, para que saibam lidar, para que não aumentem o sofrimento, para que não punam sem necessidade. É preciso ter um trabalho de orientação. Então, a pessoa que tem potencial para esse tipo de comportamento extremo, ele já dá sinais? Muitas vezes. Já tem sinais que dá para perceber em termos de comportamento. O que chama a atenção, que pode ser potencialmente ou não, mas potencialmente ligado a esse tipo de situação? Que tipo de comportamento o pai deve observar? Por exemplo, existem modos diferentes de lidar com a violência, com o bullying. Ou a pessoa pode paralisar, se isolar, ou a pessoa pode ficar agressiva. Há exemplos, por exemplo, um jovem que sofre bullying e ele encontra uma pessoa mais fraca do que ele para poder ser agressivo com essa pessoa também. Então, demonstrar padrões de agressividade, ou então se isolar, ou então diminuir o rendimento na escola, ou então demonstrar ansiedade quando for chegar perto de determinado grupo de pessoas na escola, ou então evitar comentar sobre o que é que acontece no dia a dia. Se você perguntar, ele não responde de jeito nenhum, evita comentários sobre o que é que está acontecendo em termos de relação interpessoal, tudo isso. E isso pode ser estabelecido no diálogo em casa e se evitar diversos tipos de problema, né? Pode sim, a partir do diálogo e da abertura para essa conversa, na verdade. Porque não só o diálogo, é de ter abertura mesmo, de saber ouvir. É que pode se precaver aí, prevenir inúmeros problemas. Conversamos com a Ana Carolina Araújo, ela é psicóloga. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.